Olá, se lembra que eu falei com vocês que eu iria continuar com o assunto da doutrina sobre o arrebatamento? Então, quando você abre a sua Bíblia em Daniel 9:27, está escrito assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem é esse? O anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja bem, você vê que o mundo está clamando por um líder mundial. Esse líder, ele vai vir. Por quê? Porque é o anseio da humanidade. E ele vai vir. Esse é o anticristo. E como diz aqui, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. É a semana profética, que é uma semana de anos, 7 anos. E diz que na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Quer dizer, ele fará um pacto de 7 anos. 7 anos. No meio desses 7 anos, no caso 3 anos e meio, vai haver paz. Só que depois desses 3 anos e meio, ele quebra o pacto. Aí a coisa vai ficar estreita. Aí é onde nós vamos aqui para a primeira epístola. Primeira epístola aos Tessalonicenses 5 e verso 19. 5, verso 19. Ou melhor, 19 não, 9, queridos, perdão. Aí diz assim, porque Deus, primeira epístola aos Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apoiados nesse texto aqui, os irmãos afirmam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Só que eles se esquecem que a grande tribulação não será de 7 anos. Haverá 3 anos e meio de paz, aparente paz. Depois de 3 anos e meio, ele quebra o pacto. Aí sim começa a perseguição. Aí nós vamos ver isso lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Cadê? Vamos aqui. Eu estou com a Bíblia eletrônica aqui, tá vendo? Aí no capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque existiam alguns que estavam perturbando a igreja, dizendo que a vinda do Senhor já tinha acontecido, a ressurreição já tinha acontecido, como tem muitos que falam hoje em dia, né? Então ele diz, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se fosse nós que tivéssemos escrito. Como se o dia de Cristo estivesse perto, estivesse já perto. Então ele está falando, não vai ser assim, tá? Aí na continuação, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Quer dizer, o que é apostasia? É o afastamento da doutrina, da fé, a negação de Cristo, tá? E quantos hoje se dizem igreja de Cristo, mas estão procedendo contra a doutrina, contra os ensinamentos bíblicos, dizendo que é religiosidade, que Deus só quer o coração e tal. Claro que isso já vem de algum tempo, só que nesses últimos dias a coisa está se acentuando, amém? Então nós temos que ter cuidado. Então aí Paulo vem dando aqui a orientação, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e só pode apostatar da fé a igreja. O mundo não pode fazer isso, ok? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então você está vendo aí o que Paulo está dando, um vislumbre aí dos fatos que irão acontecer. Então quer dizer, esse homem vai vir, Israel vai estar lá com o seu templo,
ele vai querer se assentar no templo de Deus como se fosse Deus e vai exigir adoração. E aí é justamente quando ele vai quebrar o pacto, porque Israel não vai aceitar isso. E aí começa o período da grande tribulação, depois dos primeiros 3 anos e meio. E aí sim a coisa fica difícil, aí começa a grande tribulação, que tem a ver estritamente com o povo de Israel e não com a igreja. Então, quando eles se baseiam lá no texto que diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,9, que o Senhor não nos destinou para a ira, está certo. Só que alguns querem colocar isso no começo dos 7 anos. Não, isso vai ser depois dos primeiros 3 anos e meio. Quando aí começar a perseguição, aí o Senhor arrebata a igreja. É onde entra esta corrente do ensinamento do mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo, de que a igreja será arrebatada no meio do período da grande tribulação, que é de 7 anos, mas os 3 primeiros anos e meio serão de paz. E depois sim começa o período difícil. Aí eu concordo, amém? Agora eu não estou querendo ser dogmático, porque cada um tem um ponto de apoio aí. E Deus já coloca a coisa dessa maneira para que ninguém tenha uma palavra assim, final. Tá? Ah, vai ser nesse dia, ou... Não tem isso. Paulo está dando aqui os fatos que irão acontecer. Então ninguém fique pensando que já aconteceu, como muitos querem dizer por aí, a ressurreição, a segunda vinda de Cristo. Não aconteceu. Vai vir a apostasia, vai se manifestar esse homem do pecado, esse filho da perdição, que é o anticristo, que é esse líder aí que o mundo está clamando por ele. E aí sim, aí vai acontecer tudo isso. Então, se Paulo está colocando isso para a igreja, é porque a igreja vai ver esses fatos. Aí, no decorrer aqui do texto, diz assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, aí tem muito mais coisas que não vai dar para falar aqui, tá bom? Mas isso é para você ter uma ideia de que a doutrina do arrebatamento, ela existe já há quase 2000 anos. Isso não é novidade, não é coisa nova não. Ah, porque não falaram disso antes, veio falar depois, aí estão querendo dizer que é novidade? Não. Simplesmente, no começo da igreja, eles tratavam de outros assuntos, havia outras questões que eram de maior urgência, né? E aí sim, com o passar do tempo, foram se discutindo outras doutrinas. Porque, como eu falei para você, a revelação ela é progressiva. Então não adianta. A Bíblia no seu começo, nós não tínhamos essa facilidade que nós temos hoje, todo mundo tem uma Bíblia na mão, não tinha isso. Então, eram escritas cartas, e o que nós temos na Bíblia não é tudo, porque muita coisa se perdeu, tá? Então, o que nós temos, né, nos dá essa ideia. Agora, é claro que Paulo falou muito mais coisa, como ele mesmo está dizendo, que ele, não vos lembrais, no versículo 5, e que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então, quanta coisa Paulo falou, quanta coisa Paulo trouxe e que nós, infelizmente, não temos acesso. Mas aquilo que nós temos acesso, nós conseguimos ir juntando isso aí e vamos ter uma percepção dos acontecimentos, de como irá acontecer. Amém? Então, que você possa estudar, raciocinar, pensar sobre isso. Amém? E tirar as suas conclusões. O que nós estamos fazendo é expor para você a doutrina. Ela existe, ela é verdadeira, ela é real. Não é fantasia, não é a história da carochinha, tá bom? Então é isso aí, gente. Gostou? Compartilha, dá o like, comenta. Em nome de Jesus. Amém? E nós voltaremos outra vez para falar mais sobre este assunto. Deus abençoe a todos.